Olá pessoal, estou eu aqui de volta como prometi, preparando um próximo vídeo para hoje. Então, antes de começar, gostaria que vocês dessem os likes, né? Dessem os likes para que meu vídeo possa bombar, para que o pessoal possa assistir. Quanto mais o pessoal assistir, para mim vai ser melhor. Então, na realidade, meu vídeo de hoje é mais uma reflexão. Eu gostaria de comentar com vocês algo bem interessante. Então, como eu falei no próximo vídeo, no vídeo anterior, eu moro aqui em Salt Lake e todo mundo sabe que aqui em Salt Lake, a maioria das pessoas que moram aqui, que vivem aqui nos Estados Unidos, em Salt Lake, eles são mormons, ou eles foram mormons, ou eles têm amigos mormons, né? E aconteceu algo muito interessante comigo esses dias, que eu tava andando no shopping, aqui tem um shopping muito grande aqui na cidade, eu tava andando no shopping, e para minha surpresa eu vi dois rapazes andando de mão dadas dentro do shopping. E eu olhei os rapazes dentro do shopping, eu fiquei pensando, me veio na mente, eu fiquei pensando, né, como seria a reação dos brasileiros se esses dois rapazes estivessem dentro do shopping andando de mão dadas. E eles vinham olhando as vitrines, eles estavam compartilhando um suco, eles tomando um suco juntos no copo, e foi tão engraçado que eu comecei a prestar atenção na reação das pessoas que estavam andando dentro do shopping. Então eu comecei a ver que ali tinha crianças, tinha família, tinha velhos, tinha jovens comprando, e foi muito interessante que as pessoas passavam por eles como se aquilo ali não fosse nada. As pessoas simplesmente passavam, olhavam, conversavam, eles entravam dentro da loja, olhavam as coisas que queriam comprar. E eu fiquei pensando assim, né, como seria a reação dos brasileiros se eles vissem esses mesmos rapazes andando dentro do shopping de mão dada compartilhando um copo de suco. E eu fiquei pensando assim, né, é engraçado porque nós brasileiros, a gente tem aquele nosso lado meio debochado de ser. Então eu fico pensando assim, eu acredito que se esses rapazes estivessem andando dentro de um shopping aí no Brasil, provavelmente eles iriam ouvir algum tipo de piadinha, alguma pessoa iria olhar para eles com uma cara meio desconfiada, certamente alguém ia largar uma piada, ia largar um debochezinho, como a gente sabe que acontece muito. Então eu fiquei assim pensando, né, é muito interessante porque quando você anda aqui na rua e quando as pessoas veem os gays, veem os homossexuais na rua, eles respeitam muito. E é muito interessante porque os próprios gays aqui também se respeitam, entendeu? As pessoas ao lado deles. E para mim, o ano passado eu fui numa parada gay aqui, porque aqui em Salt Lake também tem parada gay. E algo muito interessante como é feita a parada gay aqui. Você vai lá, você vai ver as famílias com carrinhos de bebês, com crianças, senhoras, com seus cachorros andando. As pessoas elas trazem cadeiras, elas se sentam, elas esperam a parada começar. É legal porque aqui a própria polícia, a polícia que é motorizada, elas fazem a abertura da parada gay. Entendeu? Então as próprias pessoas, famílias que são mormons e que provavelmente na família dele eles também têm gays, eles vão lá para dar apoio, suporte aos gays. Então você vê famílias mormons carregando cartazes dizendo, nós apoiamos a causa de vocês. Então uma coisa que me chamou muita atenção é que é muito interessante porque lá na parada você não vai ver os gays andando nus, você não vai ver pessoas usando drogas, você não vai ver pessoas bebendo pelo meio da rua, você não vai ver pessoas falando palavrão de baixo calão, entendeu? Então é algo muito familiar, é muito legal, me chamou muita atenção quando eu cheguei a primeira vez que eu olhei, muito diferente da parada gay do Brasil, que infelizmente quando a gente vai lá para assistir, a gente vê os gays praticamente nus, usando drogas, fazendo sexo nas praças, desrespeitando as religiões alheias. Então eu fico pensando assim que é algo muito triste porque é tudo uma questão cultural mesmo, é tudo uma questão cultural. Aqui as pessoas elas respeitam para serem respeitadas. E eu gostei muito de ter participado da parada gay aqui, de ter assistido, porque isso foi um ponto que me chamou muita atenção. É esse aspecto bem familiar da maneira como é feita a parada gay aqui. Então eu estou falando a nível de Salt Lake, eu não sei como que é nos outros estados, mas aqui é feito dessa forma. E é muito legal por esse respeito que se prezam uns pelos outros, tanto da parte dos homossexuais, dos gays que estão participando de qualquer evento aqui, quanto da parte dos héteros, famílias que não tem nada a ver com esse meio gay, mas elas estão lá apoiando porque simplesmente elas admiram o trabalho que está sendo mostrado. E é muito legal porque a parada gay aqui, eles mostram um trabalho bem artístico, você vai ver pessoas fazendo acrobacia, você vai ver artistas, é tudo muito bonito, você não vê nada que vai te ofender.
Então, é uma maneira da gente pensar, né, e rever os nossos conceitos, os nossos valores com relação a esse tipo de coisa. Hoje em dia no Brasil eu tenho observado que está tendo uma dificuldade muito grande das pessoas se entenderem com relação a isso, porque os gays estão procurando seus direitos, mas ao mesmo tempo eu sinto que está meio confuso, meio perdido, porque o que acontece no Brasil hoje, infelizmente, existe uma classe política, os ativistas gays, que estão meio que tentando usar os homossexuais como massa de manobra. E isso é algo muito chato e por outro lado é muito bom, porque os próprios homossexuais, de uma certa forma, já estão se dando conta disso. E eles estão vendo que a classe artística, principalmente, está usando os gays como massa de manobra para se promoverem. Então isso é muito desagradável. Então eu espero que as pessoas elas reflitam sobre isso, né? Que a maneira como eu vejo que as coisas acontecem aqui com relação aos gays é muito diferente da maneira como acontece aí no Brasil, né? E o mais interessante disso tudo, essa parte do respeito do qual estou tentando falar, é que aqui eles têm uma cultura de que você pode sair na rua da maneira como você quiser. Aqui, de repente, você vai no supermercado, no Walmart, que é uma rede de supermercado muito conhecida que tem aqui, você vai ver pessoas, mulheres andando de chinelo de dedo, elas vão de pijama para o supermercado fazer compras, as pessoas olham para eles simplesmente não falam nada, eles não prestam atenção, eles não estão nem aí para o que você está fazendo. Entendeu? É muito diferente desse nosso lado, onde as pessoas te julgam pela maneira como você se veste, pelo menos, né? Muitas vezes você vai numa loja comprar qualquer mercadoria, se você não está bem vestido, você já é julgado pela maneira como você está vestido, você não recebe um atendimento à altura. Aqui não, aqui você vai num supermercado, eles não interessam se você está de paletó, se você está de gravata, se você está de chinelo de dedo, você vai ter o mesmo atendimento. A mesma coisa com relação aos gays, eles não querem saber se você é gay, se você é feminado, se você não é. O que interessa é a maneira como você está tratando eles. Então você vai receber um tratamento da mesma maneira como você está tratando as pessoas aqui. Então eu acho que isso é algo que deve ser pensado, que deve ser refletido. Eu tenho uma frase que eu sempre carrego comigo e que eu acho que resume tudo isso do que eu estou querendo passar para vocês, que diz assim, que o meu espaço termina quando começa o seu e o seu espaço termina quando começa o meu. Então eu acredito que a classe dos gays, quando eles começarem a se dar de conta dessa frase, se eles começarem a botar isso em prática, os gays vão começar a viver muito melhor em sociedade, porque todos vão ter o seu espaço e todos vão ter os seus direitos respeitados. Então eu acredito que essa minha reflexão, né, que esse meu ponto de vista faça com que as pessoas que estão assistindo o meu vídeo, tanto os gays como os héteros, possam pensar e ver que todos nós podemos viver numa sociedade em harmonia, onde todos vão ter os seus espaços respeitados e sem haver essa invasão, essa deturpação que está acontecendo hoje no Brasil em relação aos gays. Infelizmente, é o que acontece. E é tudo uma questão também cultural, entendeu? Isso que eu quis falar aqui a respeito dos gays andando no shopping e tentando fazer essa comparação de como seria aí no Brasil e como é aqui, pode ser igual dos dois lados, tanto no Brasil como aqui. É tudo uma questão de você mudar o seu conceito, mudar a sua visão, tanto da parte dos gays como da parte dos héteros, e as pessoas realmente elas podem sim, é possível sim viver em harmonia, em perfeita harmonia, com as pessoas, independente de suas religiões, independente de suas orientações sexuais, todos podem sim viver muito bem. Então esse é o meu recado que eu queria deixar para vocês. Obrigado, galera, por ter assistido o meu vídeo. Espero que a gente possa se ver no próximo vídeo. Não esqueça de dar o seu like, dar a sua opinião. Estou aberto a sugestões também, ok? Então um beijo no coração de todos vocês e nos vemos até o próximo vídeo.